E eu estou de volta com a nossa doutora Elaine Dávila Coelho, que vai falar sobre o importante processo que nós ganhamos contra a Fundação Butantan para representar os trabalhadores da Fundação Butantan. Tudo bem, doutora Elaine? Tudo bem, Hélio? E aí, como é que anda o nosso grande processo contra a Fundação Butantan? Pois é, semana passada nós estivemos aqui para esclarecer um pouco do histórico e quais são os limites da decisão, né, da sentença. E hoje nós viemos aqui para falar um pouco dos direitos que decorrem dessa decisão. Então, até agora, o Senalba recorreu. Até segunda-feira, a Fundação não havia recorrido, mas vejam bem, não o recurso para o tribunal, né? É um recurso para esclarecer a sentença. O sindicato, nós entramos com esse recurso porque nós avaliamos que a sentença tem uns pontos ainda que precisam ser esclarecidos, e o Senalba também, a Fundação não. Então, agora, a partir esse mês aqui, transcorre todo um prazo para que eles possam recorrer para o tribunal para tentar mudar a decisão do enquadramento para os químicos. Mas já tem coisas que já podem ser feitas. Elaine, os trabalhadores da Fundação Butantan estão procurando muito o nosso site do sindicato, o pessoal está sindicalizando. A gente quer saber como é que fica esse passivo todo, esses últimos 5 anos em que eles tiveram coberto pela Convenção Coletiva do Senalba. Como é que fica isso? Bom, a sentença que nós obtivemos, ela declara o enquadramento sindical a partir de junho de 2016. Então, nós temos esse retroativo para buscar, né, de 2016 até hoje. E, inclusive, Hélio, nós temos aqui um demonstrativo, só para você ter uma ideia. Na época, em 2016, quando nós ingressamos com esse processo, veja um comparativo dos direitos que tinham na Convenção Coletiva do Senalba e na nossa Convenção dos Farmacêuticos. Começando pelo piso salarial, enquanto que o nosso era 1.410, o do Senalba era 1.300. Enquanto que nós tínhamos um abono de R$800, o Senalba não tinha. Era 0 de abono. Enquanto que nós tínhamos 40 horas semanais, a jornada semanal do Senalba era 44 horas. Enquanto que nós tínhamos vários direitos em relação à CIPA, à organização, a bônus para filha excepcional e tal, eles não tinham nada nesse sentido. O nosso adicional noturno, de 40%, deles era 35%. Nós temos o Vale Alimentação de 310, de 310, o deles era 160. E por aí vai. Nós tivemos incrivelmente superior à nossa convenção coletiva. E esses direitos, a diferença, nós vamos buscar, né? Então, a partir de agora, nós vamos nos organizar, porque nós vamos precisar conversar com as pessoas de lá para saber quem de fato praticou hora extra, porque eu não posso pedir aleatoriamente a diferença de hora extra sem saber se todos fizeram hora extra. Então, eu vou ter que conversar com as pessoas para saber em que setores, qual o número de horas extras. A gente vai precisar delimitar melhor esses pedidos. Haverá casos em que nós vamos entrar com ações coletivas também, né? Em nome do sindicato representando os trabalhadores. No caso, por exemplo, de reajuste. Se nós fizermos um cálculo de 2016 até hoje e chegarmos à conclusão que o nosso reajuste do farmacêutico foi superior ao do Senalba, nós podemos entrar com uma ação coletiva em nome do sindicato, né, e buscar essas diferenças, né? E isso vale para uma série de cláusulas aqui da Convenção. Tá? Uma outra cláusula que eu gosto de sempre mencionar é a cláusula do acesso a medicamentos, né? Essa cláusula tem um impacto muito grande no salário, é um benefício social imenso, e o Senalba não tem, simplesmente é omisso a convenção deles em relação a isso. Eu poderia aqui citar inúmeros direitos, mas esses que eu citei
são os principais e exemplificam e garantem uma boa diferença no salário de cada trabalhador. A proposta dessa ação do sindicato é reservar aquilo que é de direito dos trabalhadores. O sindicato, nessa ação, né, doutora, não inventou nada, não foi atrás de um processo que pudesse, enfim, ser abstrato nisso. É descumprimento, primeiro, do enquadramento sindical. Depois, seguir uma convenção coletiva que não é uma convenção coletiva que favoreça os trabalhadores. Porque se fosse a mais, a gente não entraria com nenhum tipo de ação, porque está beneficiando os trabalhadores. Agora, do jeito que está, de novo, né, doutora? De novo, a Fundação Butantan, não é da primeira vez, ela sucateia o direito dos trabalhadores. O que nós estamos pedindo é o que está em lei, é só cumprimento da lei. E para cumprir a lei, eu acho que a Fundação Butantan, se alguém da direção está nos monitorando, que eles adoram nos monitorar, quando a gente entrega boletim, também faz esse tipo de comentários, é que dê um sinal para o sindicato, nós vamos procurar a direção da Fundação Butantan para negociar esse grande passivo, porque nós já negociamos uma vez um grande passivo na Fundação Butantan, defendendo o interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente espera que os trabalhadores continuem se filiando ao sindicato, a decisão é de cumprimento automático e imediato, os recursos cabem, mas os recursos vão ter aí um longo período para poder passar pelo crivo da justiça, e nós já vamos representando e já vamos entrar com essas ações. E tem os trabalhadores que passaram pela Fundação Butantan, nesse período também pode estar entrando em contato aqui com o jurídico do sindicato para poder, enfim, quem já saiu é mais fácil ainda, né? Então, me permite falar sobre a questão da sindicalização. Muito importante nesse momento, até porque nós teremos ações coletivas em que o sindicato irá representar os seus associados. Então, é importante que as pessoas se sindicalizem, né? Ainda que o processo não tenha terminado, mas nesse momento o enquadramento é dos sindicatos químicos e farmacêuticos. E isso é nós temos essa decisão judicial, nós temos a RAIS, que a própria empresa juntou, que demonstra que atividades vinculadas ao Senalba totalizam apenas 3% dos seus empregados, então não há sentido nenhum a Fundação Butantan continuar enquadrada com um sindicato que só representa 3% da sua força de trabalho. Então, ela tem que conversar com quem representa os 97%, que somos nós. E nós queremos, como o Hélio falou, de fato, fazer essa conversa amigável, né, para tentar resolver mesmo a questão. E uma outra questão que eu quero falar é quem foi demitido da fundação. Nesses casos, nós temos uma preocupação, porque existe uma coisa chamada prescrição, que são 2 anos depois que você sai da empresa, que você rompe o contrato de trabalho, você precisa ingressar com a ação, senão você vai perder os seus direitos. Então, nós estamos priorizando, nesse momento, essas pessoas que foram demitidas. Ainda não é o momento das pessoas que estão na ativa. Isso nós estamos, como eu falei, nos organizando para ver qual é a melhor forma de buscar esses direitos. Mas os demitidos já podem nos procurar e nós já vamos ingressar para não perdermos esse prazo aí, que é muito importante, Hélio. Obrigado, doutora Elaine. E você que está na Fundação Butantan, que tem amigo que passou por aí, avisa ele para entrar em contato com o nosso sindicato, com o nosso jurídico, para que nós possamos defender os direitos dos trabalhadores que foram aí negados durante essa convenção do Senalba. Doutora Elaine, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, Hélio. Até a próxima, então. Conto com você no próximo programa e a gente fica por aqui. Mais um Sim de Luta TV no ar. Até a próxima. Valeu.